você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36. Glória a Deus. Queria pedir ao irmão sonoplasta, se puder dar só um toquinho de retorno para mim, coisa pouca, toquinho aí, para me ajudar aqui, fico grato. Aí, obrigado, pode tirar um pouquinho, glória a Deus, isso, obrigado. Mateus capítulo 24, versículo de número 36, todos estão com a Bíblia? Acharam o texto? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um grande esfriamento da igreja frente a este tema tão importante, a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Há um grande esfriamento porque nós já não ouvimos mais com frequência essa mensagem nos púlpitos das igrejas, nos hinos que cantamos, nos cultos, nos programas evangélicos do rádio, da televisão e nos programas, nos movimentos que está tendo bastante visibilidade nas redes sociais. Com raríssimas exceções, nós temos tentado falar para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, que o arrebatamento da igreja, que a doutrina da escatologia bíblica é uma doutrina fundamental na mensagem cristã. Que nós cristãos pregamos o nascimento virginal de Cristo, a sua vida, pregamos a sua obra, pregamos a sua morte na cruz, pregamos a sua ressurreição, pregamos a sua ascensão aos céus, mas pregamos também o seu retorno para arrebatar a sua igreja. Eu pessoalmente lamento muito, e todos os irmãos que aqui estão com mais tempo de igreja, com mais anos na fé, por assim dizer, na Assembleia de Deus, no mundo ou no universo pentecostal, sabem até mais do que eu, que a Assembleia de Deus, principalmente, nossa igreja, nas suas primeiras décadas, nos seus primeiros anos, a mensagem
mais badalada, por assim dizer, era a mensagem da volta gloriosa de Jesus para arrebatar a sua igreja. Os crentes eram ensinados a viverem uma vida santa diante de Deus, aguardando a bem-aventurada esperança do aparecimento de Cristo nas nuvens dos céus para chamar o seu povo. Eu pessoalmente, na minha adolescência, na minha infância, pré e adolescência, recordo-me que participei de vários seminários de escatologia, isso no início dos anos 90. Seminários de escatologia, onde o seminarista, o pastor mobilizava a igreja para uma semana de estudos, trazia um seminarista, e ele expunha ali alguns quadros, alguns mapas, que eu tenho alguns até hoje guardados em casa, alguns mapas que já até perderam o sentido de certa maneira, porque eles foram desenhados e escritos a partir de uma realidade. E estes mapas eram expostos. E então o seminarista tentava mostrar para a igreja, a partir de alguns sinais, de que nós éramos a última geração e que Jesus brevemente iria voltar. E na década de 90 tinha um rumor que andava entre os crentes de que nós não chegaríamos no ano 2000. Meu avô, por exemplo, foi um que falou muito isso. Não, nós não vamos chegar no ano 2000, esquece. Ninguém chega no ano 2000. Tinha aquele negócio de dizer 1000 chegará, mas 2000 não passará, né? E aí era um ditado que falava muito, e meu avô mesmo pregava e dizia isso: nós não vamos chegar no ano 2000. E a década de 90 foi mesmo uma década assim de grande expectativa. Era a última década do milênio, a última do século 20. Estávamos às vésperas da virada do século e do milênio. E houve uma grande movimentação no mundo inteiro, na expectativa do ano 2000, porque a década de 90 era a década que antecedeu a chegada que antecedia a chegada do ano 2000. E houve uma grande ênfase nos sinais. Uma grande ênfase nos sinais. E eu até penso que um dos motivos, uma das razões do arrefecimento da esperança da igreja hoje, no século 21, no ano de 2017, nesse ambiente da pós-modernidade, um dos motivos do arrefecimento da igreja hoje, desta mornidão da igreja pós-moderna hoje, um dos motivos, eu penso, que foi a exagerada ênfase que se deu nos sinais antes da virada do milênio. E eu vou explicar. Os sinais existem, eles estão na Bíblia. Jesus mesmo falou muito sobre os sinais. Aliás, o capítulo 24 de Mateus, eu li para vocês os versículos 36 ao 39, e este capítulo 24 é um capítulo muito usado, muito explorado, para falar dos sinais que Jesus apresentou como evidências do fim do mundo, do seu retorno, do fim de todas as coisas, e assim por diante. Eles existem, estão na Bíblia, e Jesus falou muito sobre os sinais. Qual foi o problema e onde foi que nos perdemos? O problema é que nós tiramos o olhar da mensagem que Jesus quis ensinar, nós perdemos a atenção daquilo que de fato Jesus quis ensinar e focamos nos sinais, sinais externos e sinais visíveis.
quando na verdade Jesus não estava mandando olhar necessariamente para os sinais. Não, ele estava falando dos sinais, mas esses sinais era para prestarmos a atenção de que algo maior está para acontecer. Todos os motoristas que estão aqui, que são habilitados, que trafegam pelas ruas de São Paulo com o seu automóvel, sabem que as placas de sinalização existem e estão aí para orientar o seu caminho, mas você não tem que dirigir olhando para a placa, você vai bater o carro. Você tem a placa, você tem um sinal, aquele sinal está te apontando para alguma coisa e você tem que prestar atenção para o que aquela placa ou aquela sinalização está apontando. Se você perder a direção e ficar prestando atenção na placa, na sinalização, você vai bater o carro, você vai cometer um acidente. Se tratando dos sinais da volta de Jesus, é a mesma coisa. Nós nos perdemos aí. Tem algo maior que Jesus quer ensinar. Tem uma mensagem que Jesus quer dar, e Ele deu. Só que nós deixamos de lado o que Ele quer falar e prestamos atenção no sinal em si. Nós somos o motorista que está perdendo a direção olhando para a placa e perdemos a direção. Vou dar alguns exemplos. Nas vésperas da virada do milênio, nas vésperas do ano 2000, a especulação era a seguinte: eu não sei, eu sou muito ruim de matemática, péssimo, e dessa piorou. Eu sei que tinha uma matemática que estava começando a implementar sistema de código de barras aqui no mercado, e aí o seminarista dizia o seguinte, ele fazia, eu não sei que conta é aquela, eu sei que ele somava, multiplicava, dividia e tornava a somar de novo, e eu sei que ele usava todas as matemáticas possíveis, e o número final era 666. Código de barra. Aqueles números que ficam ali embaixo dos códigos de barra, dava 666. Eu não sei que conta é aquela. Eu sou muito ruim de matemática. E essa piorou. Nunca consegui fazer essa conta. 666. E aí dizia, irmãos, cuidado. Quando vocês forem ao supermercado, não comprem nenhum produto com códigos de barra. Você vai estar levando o número da besta para sua casa. Todos vocês sabem muito bem hoje que se você for optar por isso, você vai passar fome, não tem como comprar produto no mercado sem código de barras. Depois, na mesma década de 90, o mercado automobilístico lançou um carro, uma van, uma Topic, com o nome besta. E foi um espanto que os crentes disseram, irmão, não anda nesse carro, é o carro da besta. Ficou aquele alarme. E aí houve uma grande especulação também com relação ao Papa. Não, porque é esse aí, João Paulo, né? João Paulo II? Segundo ou primeiro? Segundo, é ele. O homem está velho, não morre nunca, é ele. Aí ele morreu. Veio o Bento XVI, grande teólogo Bento XVI, renunciou depois. Agora é mesmo, porque esse aí é a besta do Apocalipse que morreu a outra, e esse aí que vai dar vida para outra que morreu, se referindo ao João Paulo. Aí ele renunciou. Veio esse agora, o Francisco, agora é esse, porque esse aí, enquanto o outro era um teólogo, esse é um ecumênico que viaja o mundo inteiro querendo unir todas as religiões e pregando a paz e em todas as religiões, de todas as religiões, é esse. Então percebam, nós passamos o tempo todo, gastamos talvez aí uma década ou 2 décadas inteiras, prestando atenção em código de barra, no Papa, no 666, no carro da besta, com o nome besta. Gastamos 1 década ou 2 décadas inteiras, fazendo contas na cabeça, e aí o muro de Berlim caiu, a União Soviética se dissolveu, o milênio virou, já estamos em 2017, e os crentes olham um para o outro e dizem, e aí? E aí? E aí? E com o advento da teologia da prosperidade, que começou a circular no Brasil mais ou menos pelos anos de 1980, mas que foi rechaçada, foi ignorada, principalmente pelos pentecostais assembleanos,
foi ignorada, rejeitada, mas como virou o milênio, e eu repito o que já disse, virou o milênio, a União Soviética dissolveu, o Muro de Berlim caiu, já estamos em 2017, quer saber de uma? O negócio é, quem te viu na prova e não te ajudou, é isso aí mesmo, que a roda gigante vai girar, é isso aí mesmo. Não, que o negócio é bênção, o negócio é milagre, o negócio eu quero é poder mesmo, eu quero é milagre mesmo, e vamos partir para essa aí, porque, e perdemos, e aí já não fala mais, porque a ênfase foi tão dada aos sinais, que aqueles sinais foram lentamente perdendo o sentido para nós, e hoje em pleno século 21, ano de 2017, nós assimilamos a teologia da prosperidade, assimilamos o evangelho da barganha, assimilamos o evangelho do oba-oba, e quase nada ou nada se fala da volta gloriosa de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Então eu penso o seguinte, meus queridos irmãos, que há algo maior que Jesus quis nos ensinar, e nós temos que prestar atenção neste algo maior ou mais complexo, nesta mensagem mais profunda que Jesus quis ensinar. Não negamos os sinais, claro que não sou nenhum louco, estamos negando os sinais, só estou chamando a atenção da igreja hoje à noite, especialmente vocês, adolescentes, que me ouvem hoje à noite, que nós temos que olhar para os sinais, não como um fim em si mesmo, mas como uma alerta de Deus, para nós prestarmos atenção em algo muito maior e muito mais complexo. E eu digo a vocês hoje à noite o seguinte, apesar deste arrefecimento, apesar desse esfriamento da igreja, nesse ambiente pós-moderno, com relação ao tema da volta gloriosa de Jesus para arrebatar a sua igreja, mas nós não negamos, por outro lado, não negamos, que há sim um fascínio pelos acontecimentos apocalípticos. Há um arrefecimento, mas por outro lado, sempre houve, na verdade, e há um fascínio pelos acontecimentos apocalípticos. Quem aqui nunca ouviu falar, por exemplo, em Nostradamus, pretenso profeta do fim dos tempos, da mãe Diná, dos bruxos da antiguidade medieval? Isto para não dizer a vocês que, apesar desse esfriamento com relação ao tema escatológico, apesar desse esfriamento e dessa expectativa, que já não é mais expectativa, na volta gloriosa de Jesus para arrebatar a sua igreja, mas eu fico prestando atenção como que aqui e acolá as pessoas ainda tomam um susto. E de novo repito, não é um susto assim no sentido de prestar atenção na mensagem em si da volta de Jesus, mas é um susto de novo para o sinal. Basta um eclipse, todo mundo fica alarmado para ver o tal eclipse. Ai, meu Deus do céu, Jesus está voltando. Você quer ver uma coisa? Se a energia acabar agora, nós estamos aqui e estamos usufruindo do recurso da energia elétrica. Se acontecer um problema agora, um apagão, sei lá, e acabar a energia, vai virar um trupé de glória a Deus, aleluia, aqui que fica todo mundo, eu não sei, parece que os crentes acham que quando apaga a luz é porque Jesus está voltando. Já prestaram atenção nisso? Que apagou a luz da igreja, oh glória, meu Deus, aleluia. Parece que Jesus voltou na hora que acabou a energia. Ficou, agora, não faz muito tempo, que estava um alarme aí nas redes sociais, porque na presidência da presidente que foi impeachmentada, ainda na gestão do governo dela, e ficou aquele alarme, não, porque ela vai sancionar aí a lei, que vai pôr chip em todo mundo, e ficou aquele alarme nas redes sociais, que eu não sei onde foi que arrumaram esse tal do chip, para dizer que é o número da besta, que está lá no Apocalipse, porque lá no Apocalipse não está escrito chip, lá no Apocalipse está escrito uma marca, um sinal, e é visível, é uma marca, que é posto na testa ou na mão direita, é uma marca, não é chip introduzido na pele de ninguém. Eu não sei que associação é essa, mas ficou aquele alarme. Então quer dizer,
sempre que há alguma menção sobre a volta de Jesus, ainda não é da volta de Jesus, é de especulação, ou da luz que acabou, ou do chip, ou do eclipse, ou não sei do que, e sem contar com as profetadas, que isso não é profecia, com as profetadas que andam circulando nos WhatsApps por aí. Eu não aguento isso. Outro dia eu chamei a atenção do irmão, irmão, por favor, o irmão não me manda essas mensagens no WhatsApp para mim não, por favor. Porque Jesus, quando ele quer falar, ele não precisa mandar recado de WhatsApp para ninguém não. Jesus fala e pronto. E a mensagem dele está aqui, e a Bíblia está em nossas mãos. E se nós somos ignorantes em alguma coisa, a culpa é nossa mesmo, porque nós não examinamos a Bíblia, e não lemos a Bíblia, e não estudamos a Bíblia da maneira como deveríamos estudar. Então eu retorno aqui a dizer a vocês o seguinte: há esse esfriamento, e apesar desse esfriamento, há um fascínio por outro lado, com os eventos apocalípticos, e toda a ênfase e toda a atenção é dada sempre em especulações de sinais. Vou nem chamar de sinais, sinais que Jesus mencionou, propriamente dito em Mateus 24 e em outras referências da Bíblia, mas em especulações de sinais. E sendo assim, repito, nós perdemos o que Cristo quis ensinar. E a pergunta hoje é: o que Cristo quis ensinar? O que de fato Jesus quis ensinar? Porque quando ele falou do fim do mundo, não é o fim do mundo, é uma lição que ele quer ensinar para nós. Quando ele falou dos sinais, não é para andar assim, como um menino desatento, olhando para o céu, olhando para o pipa que está lá voando e bate a testa no poste. Ele quer ensinar outra coisa. E a pergunta: o que é que Cristo quis ensinar? Primeiro, Cristo quis ensinar o seguinte: não viva com base em especulações daquilo que pertence única e exclusivamente ao conhecimento do Pai. Repito, não viva com base em especulações daquilo que pertence única e exclusivamente ao conhecimento do Pai. E você me pergunta: e o que é isto que pertence única e exclusivamente ao conhecimento do Pai? Eu leio para você em Mateus 24, verso 36, o texto que estou usando aqui como base para a minha mensagem. O que diz aí? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O que Jesus está ensinando aí? Não viva com base em especulações. Não baseie a sua vida, não baseie a sua fé, não baseie a sua espiritualidade aquilo que? Aquele dia e hora que só pertence ao conhecimento do Pai. E percebam que é tão complexo isso aqui, que Jesus se incluiu, ele mesmo. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, ele se inclui a si mesmo. Evidentemente que ele estava falando como homem. Hoje, Jesus já glorificado, sentado à destra do trono do Pai, evidentemente ele sabe, mas aqui na condição humana ele se inclui e diz: nem o Filho, senão somente o Pai. E Jesus está falando isso aqui aos discípulos, e ensinando a eles, e por extensivo a nós hoje, a igreja. E é incrível, irmãos, como esta é uma lição que parece que não entra na nossa cabeça. Parece que nós temos uma dificuldade enorme de entender isso aqui. Senão, vejam, abram as vossas Bíblias. Jesus está ensinando os discípulos aqui em Mateus. Agora, vá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 16. Em Mateus 24, 36, Jesus está falando com os discípulos, ensinando a eles, falando a eles a respeito de eventos futuros, seu reino, seu retorno, do fim dos tempos, de uma série de eventos que se desdobrariam
ao longo da história. Aliás, é uma resposta que Jesus está dando a eles, quando eles perguntam para Jesus no versículo de número 4, no versículo de número 3, do capítulo 24, quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus vai falando, e esse texto que eu li para vocês está incluído nessa resposta que Jesus vem dando a eles desde o versículo 4. E olha que agora em Atos 1 e 6, Jesus já foi à cruz, já ressuscitou, já ficou com eles 40 dias falando sobre o reino de Deus, e eles ainda não compreenderam. E olha o que está no versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha a cabeça deles. Jesus já falou sobre o reino de Deus, ficou 40 dias falando com eles sobre o reino de Deus, 3 anos de ministério falando com eles sobre o reino de Deus, ensinou para eles no capítulo 24, versículo 36 de Mateus, que não é para eles ficar baseando a vida deles em cima de especulações, porque naquele dia e hora só o Pai sabe, ninguém sabe. E eles insistem ainda com a cabeça político-estatal. Eles estão achando e falando de reino de Deus numa dimensão político-estatal. E Jesus responde no versículo 7, não vos compete, parece até uma resposta dura de Jesus, né? Não vos compete conhecer os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mais uma vez Jesus exorta a eles: não vos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Queridos irmãos, nós já vimos uma igreja perdida em especulações de profetas e profetisas. Nós já vimos uma igreja perdida eu me lembro de discos que foram gravados de gente que se dizia ter tido uma revelação de que Deus mostrou para ele o ano. Deus não me falou o dia, mas Deus me falou o ano da sua volta. Quantas igrejas, quantos pastores, quantos líderes, mesmo aqueles que não ousaram dar uma data, mas deixaram nas entrelinhas a partir de contas que eles, isso soma com isso, com mais aquilo, e tanto mais tanto é igual a tanto, então mais ou menos. Por exemplo, uma coisa que já gerou especulação à torta e à direita, quando Jesus falou sobre a figueira que vai brotar, e os seus ramos vão se tornar tenros, sabei que está próximo o verão. Quanta especulação, porque Jesus falou que é a geração da figueira. Então a geração da figueira, uma geração é 70 anos, ou uma geração é 40 anos, ou uma geração é 100 anos. Se for 70 anos, então vai ser em 2018, então é o ano que vem. Então se for 100 anos, então vai ser em 2048, 2000, não sei, sempre no 8, 18, 48, 28. E ficam assim as pessoas, e eu fico chateado, coração meu afunda dentro do meu peito, porque enquanto isso perde-se a essência da mensagem da esperança. Porque o que tem que ficar no meu coração, o que tem que ficar no teu coração, o que tem que ficar no coração dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, não é se vai ser o ano que vem, se vai ser no ano de 2018, se vai ser daqui 2 anos, daqui 3 anos, como vai ser, de que jeito vai ser, quando vai ser. O que tem que ficar em nosso coração é que nós vamos nos encontrar com Ele, e nós precisamos ter uma vida aqui, uma vida íntegra diante dEle, uma vida entregue a Ele, uma vida aqui que nos dê esta capacidade de olhar para nós mesmos, para o nosso coração, e todo dia dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, tudo que eu quero é estar junto de Ti. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. O que Ele quis ensinar? Não viva com especulações, saia fora dessas especulações.
profetadas, visão, fulano teve uma visão, porque o governo dos Estados Unidos agora, não, os sinais estão aí, vale a discussão política, vale a atenção no cenário político mundial, vale a discussão em tudo que está acontecendo ao nosso redor, claro que vale, mas a nossa visão, o nosso olhar, a nossa atenção não está nas discussões ou nas especulações políticas mundiais. O nosso olhar, a nossa atenção está baseada na esperança de que Jesus Cristo nos deu. E ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou teria dito: vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Louvado é o nome do Senhor. Nós tiramos o olhar da mensagem de Jesus, daquilo que ele quis ensinar. E aí vamos lá. Eu disse que nós tiramos o olhar da mensagem que Jesus quis ensinar para ficar dando ênfase exagerada aos sinais. E aí prestamos atenção no sinal e perdemos a direção da nossa caminhada, da nossa vida cristã, do nosso alvo celestial, porque estamos intertidos e prestando atenção nas especulações. Dito isto, eu quero voltar a dizer o seguinte: que há sim sinais, porque é interessante como que nós damos atenção a sinais visíveis, externos, por exemplo, os acontecimentos, uma catástrofe, um eclipse na lua, uma profecia de alguém numa rede social. A gente dá atenção a isso, mas a gente não presta atenção em outros sinais que Jesus também falou a respeito deles, mas eles não são visíveis necessariamente. Não são visíveis. Eles estão entre nós, se manifestam entre nós, e nós sequer prestamos a atenção. E eu quero citar dois deles aqui hoje. Primeiro, o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quer dizer, eu presto atenção e dou uma ênfase enorme a um eclipse na lua, mas eu não presto atenção com a mesma ênfase no amor do meu coração que esfriou. Eu dou ênfase a uma profetada que está rolando aí pelas redes sociais, mas eu não dou ênfase com a mesma força no amor que está esfriando entre as pessoas. Vejam como o mundo está mal, vejam como o mundo está cruel, vejam como esta sociedade é mesmo uma sociedade de relacionamentos líquidos, como escreveu o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que as pessoas não se veem mais como semelhantes, como outro que deve ser valorizado, amado, que deve ter atenção. As pessoas são tratadas, ou eu trato as pessoas não como outro, eu trato as pessoas como objeto. Quer dizer, esfriou o amor, esfriou de tal modo que o outro não é o outro. O outro é um objeto, como é o objeto do meu celular, e que eu troco, como troco o celular, como troco a roupa, como troco de caneta, como troco de carro. Então quer dizer, o amor esfriou e está esfriando, e nós estamos vendo uma sociedade doente, onde as pessoas já não se amam mais, onde a vida já perdeu o valor. Há um tempo atrás, as pessoas, quando viam um acidente grave e paravam diante daquele acidente, as pessoas ficavam comovidas.
mesmo sem ser parente da vítima, chorava e via alguma forma de ajudar, alguma forma de poder ajudar a vítima ou as pessoas que estavam ali envolvidas. Hoje não. Você passa diante de um acidente grave e há uma multidão de 100, 150, 200 pessoas com o celular na mão, cada um querendo pegar um ângulo melhor para fazer uma filmagem e postar a desgraça do outro nas redes sociais. Que mundo é este? Que as pessoas estão morrendo, que as pessoas estão se acabando, e o outro tem o prazer de ficar filmando, fotografando. Que mundo é esse? Queridos, mas não para por aí. O amor está esfriando dentro dos nossos ambientes evangélicos, cristãos e religiosos. Pregamos sobre o amor, falamos de amor, exortamos sobre o amor, com frequência falamos de amor, mas a nossa prática é péssima, a nossa prática é ruim. Eu ainda alcancei um tempo na Assembleia de Deus, que quando o pastor ia dar, porque foi um tempo que a Assembleia de Deus tinha um costume que o culto de ensino, culto de doutrina, era portas fechadas, e só os membros entravam. E quando tinha alguém para ser tirado fora da comunhão da igreja, o pastor normalmente o fazia depois da pregação, um pouco antes de dar a bênção apostólica, porque se ele fizesse no começo do culto ou antes da pregação, ele matava o culto. Era como se jogasse um balde de água fria no culto. Os crentes ficavam tristes, chateados, chorando. Parecia um culto de velório, porque fulano de tal foi disciplinado, que na época nem era disciplina que falava, era exclusão mesmo. Fulano foi excluído. E os crentes, meu Deus, tem misericórdia dele, não deixa de desviar, dai força ao teu servo, levanta ele, Senhor. Era um choque para a igreja. O pastor deixava para anunciar a exclusão depois da pregação. Hoje não. O pastor nem anuncia mais que fulano está em disciplina, e o zuzunzu já roda, e todo mundo, você viu? Está sabendo aí? Tome o WhatsApp, tome mensagem. Está sabendo? Eu sabia, tá vendo? Eu sabia que ela não era fluxicheira. Eu sabia que aquilo ia dar errado. Tá vendo? Tá sabendo? Não. Quer dizer, acabou o amor. Não nos preocupamos mais com o outro. Não choramos mais pelo que caiu. Não choramos mais quando um pastor acidenta no ministério e cai no adultério. A primeira coisa é alarmar nas redes sociais e jogar no ventilador a desgraça, a miséria do outro. Falta lágrima nos olhos, falta coração apaixonado para dizer: Deus, tem misericórdia do teu filho, tem misericórdia da tua filha. O amor está esfriando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Queridos irmãos, é de entristecer, é mesmo de chorar, de ver o cenário evangélico religioso que virou um palco de competição, cada um querendo ser melhor do que o outro, cada um querendo se levantar para se projetar melhor do que o outro. Eu quero dizer a esta igreja e a esses adolescentes hoje à noite: nós não fomos chamados para um palco de projeção, nós não fomos chamados para nos autopromover, nós fomos chamados para nos dar até o último de nossas vidas pela causa do Evangelho de Cristo Jesus, e anunciar a este mundo que breve Jesus voltará, breve Jesus voltará. Isso está diante de nós, e nós muitas vezes não prestamos atenção. Quer ver uma outra coisa? Eu disse que era duas que eu queria pontuar, vou pontuar a segunda agora. Que nós não observamos, prestamos atenção em tantos sinais visíveis, e não prestamos atenção, em segundo lugar, da grande onda de apostasias e heresias que iriam se avolumar perto do fim, próximo da volta gloriosa de Jesus para arrebatar a sua igreja. E aí nós temos o texto de João. Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 18.
Ouça o que está escrito aí: filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é já a última hora. A última hora é uma expressão que lembra que uma nova era já se iniciou no mundo. A última hora começou na época de João, e desde então vem crescendo em intensidade. No tempo do apóstolo João já havia falsos mestres, ímpios, e nos séculos subsequentes esses impostores crescerão em número e em influência. O apóstolo Paulo também falou sobre isso. Senão vejam, abram as vossas Bíblias na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tanto Paulo como João observaram as características do seu tempo, os quais se manifestam hoje de maneira ainda mais pronunciada. Os cristãos sempre viveram na última hora. Os cristãos sempre viveram em tempo de crise. Desde que Jesus esteve aqui, desde que se iniciou os primeiros movimentos da igreja nascida em Pentecostes, mais de 2000 anos se passaram e nós continuamos pregando: é já a última hora, é já a última hora, é já a última hora. O tempo do fim se aproxima. Os crentes estão vivendo em tempos difíceis. A igreja está vivendo em tempo de crise. A igreja está vivendo na última hora. E a nossa expectativa é de que breve Jesus aparecerá nas nuvens dos céus para arrebatar a sua igreja. João fala da última hora. E João fala também dos anticristos no versículo de número 18 da primeira carta que eu li para vocês. E anticristos é usado na Bíblia apenas por João, vale lembrar isso. Vejam, ele diz isso no capítulo 2, versículo 18, eu já li. Versículo 22, ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega ao Pai e o Filho. Depois do capítulo 4, dessa mesma epístola, versículo 3, ouçam o que ele diz: e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Ainda, agora na segunda epístola de João, no versículo de número 7, segunda epístola, versículo 7, ouçam o que ele diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então vejam bem, João apenas usa esta expressão, os anticristos, e ele descreve três coisas aqui quando ele fala de anticristos. Primeiro, um espírito no mundo que se opõe e nega a Cristo. Há um espírito no mundo que se opõe e nega a Cristo. Segundo, os falsos mestres que personificam este espírito. Terceiro, uma pessoa que irá liderar a rebelião mundial e final contra Cristo. Quem é o anticristo? O espírito do anticristo está no mundo desde que Satanás declarou guerra contra Deus, no sentido de querer se opor contra a verdade de Deus, se opor contra a mensagem do Evangelho de Deus. O espírito do anticristo está por trás de toda falsa doutrina
e de todo substituto religioso para as realidades que o cristão possui a respeito da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu ouso dizer a vocês hoje à noite, já tenho falado em outras oportunidades e digo aqui hoje à noite: anticristo na Bíblia, conforme João está escrevendo aqui, não é só esse líder político com poderes satânicos que vai dominar o mundo num período que nós chamamos na escatologia de grande tribulação, um período em que ele vai implantar o seu governo mundial e vai conquistar as nações do mundo inteiro, especialmente fazendo uma aliança e um tratado de paz com Israel. Anticristo na Bíblia não é só esse líder mundial, esse líder político. Anticristo na Bíblia pode ser qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer cantor, qualquer líder religioso, qualquer igreja, qualquer crente que ouse pregar uma mensagem que não tenha vínculo com a cruz, que não tenha conexão com o Calvário. Qualquer um que ousar pregar uma mensagem que não tenha vínculo com o Cristo ressurreto, este é o anticristo. E eu quero dizer a esta igreja: nós estamos vivendo dias difíceis, onde o espírito do anticristo está dominando o cenário midiático, está dominando o cenário religioso. Nos púlpitos das igrejas, os pregadores estão com mensagens de oba-oba, ridículas, desprovidas de conteúdo, falam de tudo, mas não falam de Jesus Cristo. Os apóstolos, falsos mestres, enganadores, estão na televisão, no rádio e nas redes sociais com um falso evangelho, com a mensagem mentirosa, com a mensagem que nega Cristo, com a mensagem que nega o nosso Senhor. Mas eu quero dizer, a igreja do arrebatamento, ela reconhece Cristo, ela crê em Cristo, ela olha para Cristo, ela espera Cristo. E ouçam-me, senhores, anticristo, o prefixo ante, tem dois significados na língua grega. Primeiro, quer dizer contra Cristo. Segundo, ou no lugar de Cristo. Contra ou no lugar. Se você tiver uma mensagem que é contra, você é o anticristo. Se você estiver com uma mensagem que está no lugar, você é o anticristo. Contra ou no lugar de Cristo, esse é o anticristo. Satanás está lutando com todas as forças. Ele sabe que é um derrotado. Ele sabe que já está julgado, sentenciado e condenado. Mas ele ainda assim luta para enganar, se possível, os escolhidos do Senhor com uma mensagem. Uma mensagem que distorce o poder do Evangelho. Uma mensagem que é uma negação da mensagem da cruz. Queridos irmãos, o meu coração afunda dentro do meu peito quando eu assisto o cenário evangélico brasileiro, de pessoas que estão sendo enganadas por um falso evangelho. Presta atenção no que estão cantando. Presta atenção no que estão pregando. Estão cantando um falso evangelho. Estão cantando o evangelho de vingança. Estão cantando o evangelho antropocêntrico. Estão cantando o evangelho que não fala de Jesus. Estão cantando o evangelho que é uma negação da cruz. E todo mundo aplaude. Oh, glória a Deus, está falando. Aleluia. E recentemente um pregador famoso se levantou no púlpito de um congresso famoso para dizer: vocês são deuses. Vocês são pequenos deuses. E ainda usou aquela expressão assim: filho de leão, leãozinho. Filho de gato, gatinho. Filho de peixe, peixinho. Filho de Deus, deusinhos. Vocês são deuses. São pequenos deuses. Nós somos Deus. Aí usou um texto fora de contexto das Escrituras para dizer: sois deuses. Mas esta mensagem
não é a mensagem do evangelho. Esse é um falso evangelho. Esse é o evangelho do anticristo. Esse é o evangelho do diabo. Ele pregou isso para a mulher lá no Éden e disse: vocês podem tocar nesse fruto que Deus falou que não é para comer, e vocês vão ficar igual a ele, conhecendo o bem e o mal. Vocês vão ser igual a Deus. Foi a mesma mensagem que o diabo quis pregar para Jesus lá no deserto. Disse: transforma a pedra em pão, salta daqui lá embaixo, os anjos vão receber ordem ao seu respeito. Está escrito: e os teus pés não vão tropeçar em pedras. Eu te dou todos os reinos do mundo se você me adorar, se você se prostrar aos meus pés e me cultuar. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Está escrito também: não tentarás o Senhor teu Deus. E disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Esta é a mensagem do diabo. Esta é a mensagem das religiões esotéricas. Essa é a mensagem do Maitreya, que é o Deus da nova era. Essa é a mensagem da nova era. E a igreja está dormindo no Brasil. Mas eu quero dizer hoje, em alto e bom som: Jesus Cristo voltará. A trombeta do arrebatamento vai tocar. Volta-te para a cruz, te cubra com o manto do Calvário e diga: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Jesus quis ensinar. Em segundo lugar, e eu já termino, o que Jesus quis ensinar? 2. Minha mensagem só tem 2 pontos hoje. Primeiro, já foi. Segundo, o que Jesus quis ensinar? Cuidado. Olha o que Jesus quis ensinar. Cuidado para não viver tão irresponsavelmente a ponto de descuidar de um projeto tão sublime que é a vida eterna com Deus. Cuidado. Cuidado, preste atenção. Preste atenção para não viver de forma tão irresponsável a ponto de perder um projeto tão sublime que é a vida com Deus. Onde é que você ouviu isso, pastor Nilson? No versículo de número 37, 38 e 39. Olha o que Jesus diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pergunta: como foi nos dias de Noé? Jesus diz: assim como foi nos dias de Noé. Então como é que foi nos dias de Noé? Como foi? Ele mesmo responde, versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, fazia o quê? Como? Comiam, bebiam, mas o quê? Casavam e faz o quê? Davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, como foi nos dias de Noé? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. O que Jesus está falando aqui? Será que Jesus é contra comer e beber? Será que Jesus é contra casar e dar-se em casamento? Ir a festas de casamento, comer e beber e festejar? É isso que ele está falando aqui? Não, claro que não. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Jesus está usando o que aqui? Jesus está usando o dia a dia das pessoas, o comum da vida, o comum da vida, as práticas que são comum em toda e qualquer sociedade, que é comer, beber, casar e dar em casamento. Comum em todas as sociedades e em todas as culturas. Jesus está usando isso aqui para dizer assim: preste atenção, porque no corre-corre da vida, preocupado com a sua própria vida, preocupado com o seu bem-estar, preocupado com as contas que você tem que pagar, preocupado com o seu... E nós aqui em São Paulo, né, queridos irmãos? Eita, que corre-corre, que não dá tempo de nada. Você tem 10 coisas para fazer num dia. Você não consegue fazer as 10 coisas num dia. Você tem que... Feliz a casa
que tem bastante gente em casa, que aí cada um faz uma coisa. Ó, você vai no banco, você paga isso, você paga aquilo, aí resolve num dia. Que se uma pessoa só não consegue, um dia só para resolver tanta coisa. Não dá, é tanta coisa. E a vida vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. E nós vamos nos envolvendo com o trivial. E vamos nos envolvendo com o trivial. E o essencial da vida, nós vamos perdendo de vista. Vamos perdendo de vista. Vamos perdendo de vista. Jesus está dizendo isso. Eles estão tão ocupados com a vida deles, tão preocupados com o dia a dia deles, que lá interessa o que esse velho está pregando, o que esse caduco está falando de dilúvio. Eu lá sei o que é isso, eu lá quero saber, eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que ir para o casamento, eu tenho que fazer festa, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que trabalhar para comprar comida, e tenho que comer para ter força para trabalhar. E eu não estou preocupado com isso, eu não tenho tempo para isso. E as pessoas estão assim. Recentemente agora eu ouvi um jovem, que eu mandei uma mensagem para ele. Ele estava numa cidade do Nordeste, e eu mandei uma mensagem para ele dizendo: ó, aproveita que você está aí e vai na igreja do pastor fulano de tal aí, é um pastor abençoado, aproveita a oportunidade que você está aí, vai lá, visite ele, tal e tal, leve essa oração para ele. E eu falei assim para ele na mensagem do WhatsApp. Sabe o que foi que ele me respondeu? Ele falou assim: eu estou trabalhando, eu não tenho tempo para ir na igreja de pastor de ninguém. Eu quero saber, ninguém paga minhas contas não, pastor não paga minhas contas, igreja não paga minhas contas, eu quero saber de igreja, eu estou aqui a trabalho, não quero nem saber de nada não. Eu fiquei quieto, né? Falei: eita, meu Deus, calma, só dei uma sugestão. Fiquei quieto. Queridos irmãos, as pessoas estão vivendo assim, desapercebidas, desatentas, no corre-corre da vida, e os dias estão passando. E sabe o que é impressionante? Que Paulo disse que será, ou que é, como as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ele usa a metáfora da mulher que está para dar à luz e sente dores de parto. Qual é a mensagem que Paulo quer deixar aqui? É que a mulher que está para dar à luz, quando é chegado o seu momento, ela começa sentindo contrações de 1 em 1 hora. Aí vai diminuindo, a cada 40 minutos uma contração. Vai diminuindo a cada 30 minutos, de 20 minutos, 10 em 10 minutos. Quando ela estiver sentindo contração de 5 em 5 minutos, é melhor você correr logo com essa mulher para o hospital, porque esse menino vai nascer. Paulo usa a metáfora das dores de parto de uma mulher para dizer assim: olha, preste atenção, porque a história vai ganhar velocidade. Antigamente, a cada 30, 40 anos, uma notícia que impactava o mundo. Hoje não. As notícias estão tomando contas aí dos meios de comunicação, e cada dia uma notícia mais surpreendente do que a outra. Terrorismos, ataques terroristas, catástrofes e tantas outras coisas estão acontecendo. A história está ganhando velocidade, e à medida que a história for ganhando velocidade, à medida que os eventos for ganhando ímpeto, fique com os olhos bem atentos, porque nós vamos ouvir o alarido de Deus. A trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos arrebatados a encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Cuidado para não ser como a geração de Noé, que estava preocupado com o trivial da vida e não foi capaz de perceber que eles estavam perdendo um projeto sublime, que é o projeto de uma vida eterna com Deus. Se você estiver aqui hoje à noite e você não voltou para a igreja, se você está afastado do evangelho, eu quero te pedir que você volte para Jesus hoje, porque naquele dia não vai dar tempo. Se você está aqui hoje e você não confessou a sua vida a Jesus, se você não se entregou a Cristo ainda, eu te peço que você entregue a sua vida hoje, confesse a Jesus Cristo hoje, porque Jesus está aqui. Fique em pé comigo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.